falou sobre segurança jurídica. Eu queria que o senhor entrasse um pouco mais nessa pauta, porque isso é extremamente importante quando a gente trata de negócios. E aqui nós estamos falando da relação dos dois países, do entendimento dessas duas nações, principalmente no que tange a relação comercial, da importância de melhorar esse ambiente. Como é que o judiciário, sobretudo a Suprema Corte, pode atuar para trazer esse ambiente mais agradável, confortável para o investidor no Brasil? Esse é um dos grandes papéis de uma Suprema Corte, produzir segurança jurídica. Meu discurso de posse falei segurança jurídica, segurança democrática e segurança humana. Para quem investe, para quem quer desenvolver negócios, a segurança jurídica é muito importante. E acho que o Judiciário trabalha nesse sentido. Nós temos, no entanto, como eu procurei pontuar, algumas áreas de alta litigiosidade no Brasil. Essas áreas são a área trabalhista, a área das relações de trabalho. Nós temos um volume de reclamações trabalhistas ainda muito elevado no Brasil, que faz muitas vezes com que só se saiba o custo de uma relação trabalhista depois que ela termina e vem a reclamação. Portanto, acho que esse é um ponto que nós precisamos enfrentar. Nós temos algum grau de insegurança na área tributária, uma grande litigiosidade tributária no Brasil. Mais de 30% das ações em curso no Brasil são relacionadas ao direito tributário. E aí nós temos uma combinação de voracidade fiscal do Estado, uma certa litigância temerária e a complexidade do sistema tributário brasileiro, que em alguma medida a reforma tributária pode atenuar. E acho que há uma terceira área que me preocupa de insegurança jurídica no Brasil, que é a área da saúde. Litígios envolvendo, sobretudo, o fornecimento de medicamentos de alto custo, que é uma questão para a qual não há uma solução juridicamente fácil nem moralmente barata. Quando você dá um remédio de R$1 milhão ao mês, por exemplo, e salva uma vida, infelizmente você está sacrificando as outras que não estão sendo vacinadas adequadamente ou que você não está enfrentando a tuberculose. Portanto, são escolhas trágicas e há uma certa litigiosidade também na questão da saúde privada em relação aos planos de saúde e demandas por ampliação de coberturas não previstas contratualmente. Eu identificaria essas três áreas como áreas problemáticas no Brasil, sem culpa do judiciário, mas as demandas acabam desaguando no Poder Judiciário. Agora, presidente, o senhor trata de reforma tributária e logo, né, a gente pensa que essa é uma reclamação, a dificuldade, né, ou a exigência do empresariado pela simplificação dos impostos. É isso que a reforma que está em discussão e pode ser votada agora em novembro no Senado tenta pautar no Brasil já há muito tempo. O senhor está otimista que isso pode ser definido agora, finalmente, pelo Congresso Nacional? Eu penso que sim. É uma frase boa do Vitor Hugo que diz que não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Chegou, então? Eu acho que chegou o tempo. Acho que há uma percepção generalizada da complexidade. O sistema tributário brasileiro tem dois grandes problemas. Excesso de complexidade e ele é concentrador de renda. Nós estamos na primeira fase da reforma, que é a simplificação, e é muito importante pela criação de um tributo de valor agregado, substituindo um conjunto muito amplo e complexo de tributos que existem, ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, de modo que a unificação é bem-vinda, e depois nós vamos ter que enfrentar um tema que é mais complexo, mas é importante, que é redistribuir melhor a carga tributária, que hoje em dia recai excessivamente sobre os tributos de consumo. O tributo sobre o consumo, ele tem uma injustiça, é que eu e o garçom que me atende no Supremo pagamos o mesmo tributo quando a gente faz uma compra no supermercado. Portanto, é um tributo que, se for muito elevado, ele penaliza sobretudo as pessoas pobres. De modo que nós vamos ter que diminuir a tributação sobre o consumo e aprimorar a tributação sobre propriedade, sobre renda e sobre capital. Essa vai ser outra jornada difícil e complexa, porque a classe dominante brasileira vai ter que cortar um pouquinho na carne, mas é o preço de se fazer um país justo. Presidente, o senhor assume agora o Supremo Tribunal Federal com... a palavra que eu mais ouvi quando o senhor tomou posse foi o diálogo. O presidente Barroso vem para dialogar.
principalmente para atenuar a relação entre os poderes, que ficou tão difícil nos últimos tempos e ficou tão exposta para o cenário internacional. Isso é um problema. Diálogo, de fato, é o seu norte, e como é que o senhor pretende chamar os outros poderes? É um momento também que a imprensa tem tratado como uma crise. Eu queria saber se o senhor considera uma crise e como é que o senhor atua nessa ponte. Não vejo crise alguma. O que eu vejo é um debate público levado a efeito no Congresso, que é o lugar próprio de se levarem os debates públicos. Eu converso sem nenhuma dificuldade e com prazer, aliás, prazer e proveito, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Não temos nenhuma dificuldade de relacionamento pessoal e, por vezes, o Congresso tem as suas circunstâncias e as suas agendas e a gente precisa respeitar e compreender. Eu já disse que compreender não significa concordar e, portanto, nas nossas conversas eu coloco as posições do Supremo na mesa e lembrando o tipo de desenho institucional que a Constituição brasileira traçou e que reserva um papel especial para o Supremo em muitas áreas, mas sempre com autocontenção e respeitando os outros poderes. Mas eu tenho conversado, o que justifica a minha presença aqui num evento de empresários é que eu converso com empresários. Na semana passada conversei com as centrais sindicais. Eu estive há não muito tempo na Confederação Nacional da Agricultura e recebo comunidades indígenas. A Constituição é de todos. A Constituição não tem dono e, portanto, nós temos que ser capazes de dialogar. Uma coisa que é muito importante no Brasil, Tainá, é as pessoas poderem voltar a conversar mesmo na divergência. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, plural e democrática. De modo que eu converso com todo mundo no interesse da justiça, no interesse do cumprimento da Constituição, no interesse de informar os meus colegas. Contratei um economista agora para o Supremo, porque acho importante nós também termos visões econômicas da vida. Eu acho que o Brasil precisa dar um salto civilizatório em termos de respeito, consideração, tolerância, que as pessoas possam voltar a conversar e desfazer essa ideia de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa, que foi a cultura que se desenvolveu. Nós estávamos reféns dessa ideia, presidente? O mundo viveu uma polarização política, o que em alguma medida pode ser inevitável. Mas a polarização política, ou seja, as diferentes visões de mundo, não exigem que você desqualifique quem pensa diferente de você. E, portanto, é preciso que as pessoas sejam capazes de conversar sobre drogas, sobre aborto, sobre urnas eletrônicas, sobre marco temporal. Para tudo existem argumentos e as pessoas devem colocar os seus argumentos na mesa, sem se ofenderem. Acho que é assim que se vive a vida civilizadamente, é assim que se vive a vida boa. Agora, eu gostaria de finalizar com o senhor falando sobre essa sua chegada, então, recente no Supremo Tribunal Federal. Muito se especula sobre como será marcada, né, a gestão de Luiz Roberto Barroso. O que o senhor gostaria de deixar como legado, ministro, no Supremo? Olha, eu sou um servidor público, eu sou um servidor da Constituição. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é cumprir bem a Constituição. E a Constituição brasileira, ela tem uma boa agenda para o Brasil, que eu acho que o Supremo pode ajudar a empurrar. Uma agenda que inclui combate à pobreza, crescimento econômico, prioridade máxima para a educação, investimento em ciência e tecnologia, saneamento básico, direito de moradia. Acho que o Brasil precisa ter uma posição de liderança em matéria ambiental, de sustentabilidade ambiental. Portanto, eu sou um coadjuvante. Os protagonistas são os poderes eleitos, é o presidente da República e é o Congresso. E o Supremo é um coadjuvante importante na preservação do Estado de Direito, na proteção dos direitos fundamentais e deve ter em linha de conta, ao julgar os processos, essa agenda constitucional muito importante para o progresso do Brasil. Eu acho que nós nos atrasamos um pouco na história e talvez estejamos vivendo uma oportunidade de recomeço.
Eu gosto de dizer que a história não é um destino que se cumpre, é um caminho que se escolhe. E, portanto, eu sou parceiro em fazer um país melhor e maior. A minha prioridade número 1 é melhorar a qualidade do judiciário. E, portanto, eu estou empenhado nisso. E, como um cidadão público, é ampliar o diálogo e trazer civilidade e pacificação, tolerância para a vida brasileira, porque eu acho que isso é muito importante. Como eu não tenho nenhuma ambição política, eu me sinto autorizado a desempenhar esse papel. Excelente. A gente vai esticar só um pouquinho com mais uma pergunta, presidente, que a gente continua ao vivo aqui no EsferaCast. O senhor falou de temas que são super relevantes, que foram pautados recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, mas são temas também que geram algum tipo de agonia na sociedade, sobretudo nos atores políticos, num Congresso majoritariamente conservador. E o senhor se coloca, mais uma vez, como essa ponte de diálogo entre o Legislativo, o Executivo, o Judiciário. É a sua toada, pelo que eu estou entendendo. Mas como manter esse diálogo diante dessa resistência de quem faz as leis? Olha, assim, a Constituição define bem os papéis de cada um. E, portanto, eu não acho que haja atrito. É claro que pode haver desacordo, faz parte da vida. Sobretudo nos temas que envolvem desacordos morais razoáveis. O que são desacordos morais razoáveis? São questões em que pessoas esclarecidas e bem-intencionadas pensam de maneira muito diferente. E nesses ambientes, o que eu acho é que o papel do Estado não é escolher um lado, é permitir que cada um viva a sua convicção. Mas há uma questão muito divisiva da sociedade, que é a da interrupção da gestação, por exemplo, que causava uma certa aflição em muitos setores, e eu mesmo aferi que não é a hora boa de julgarmos isso. Vamos esperar um pouco, é preciso aprofundar o debate, é preciso que as pessoas entendam um pouco mais do que se trata. A própria questão da interrupção da gestação, ninguém absolutamente acha que seja uma coisa boa. O papel do Estado é evitar a interrupção voluntária da gestação. E evitar com educação sexual, evitar amparando a mulher que necessite de amparo, esteja em condições adversas. Então, educação sexual, contraceptivos, amparo. O papel do Estado é evitar a ocorrência de abortos. Portanto, eu acho que esse é um grande consenso. Agora, eu procuro convencer as pessoas no debate público de que a criminalização penaliza de uma maneira injusta e perversa as mulheres pobres, que não têm acesso à informação e aos procedimentos. De modo que, quando se discute a descriminalização, é para reduzir o número de abortos e para proteger as mulheres pobres e dar esclarecimento e informação. De modo que esse é um debate que ainda precisa amadurecer no Brasil. E por essa razão, eu não acho que o Supremo possa tomar uma decisão como essa de uma maneira impositiva. Ela tem que ser de uma maneira previamente dialogada e em que as pessoas possam compreender. O senhor está falando da pauta do aborto, né? Isso. Por isso que o senhor decidiu não pautá-la. Para quem está assistindo entender não é que essa não vou pautar decisão. Nunca. É que a hora não é essa. Nós vamos conversar, amadurecer, ouvir os segmentos, explicar as razões e defender o direito de as pessoas não fazerem, de pregarem contra. É que a criminalização exclui a possibilidade de o outro ser diferente, de o outro ter necessidades diferentes. É uma visão, ao meu ver, um pouco autoritária da vida, no sentido de que eu não admito que o outro seja diferente ou pense diferente. Isso é o que eu acho, é pública a minha posição, mas, como eu acho que o debate ainda não está maduro o suficiente, eu não acho que a gente deva criar essa tensão desnecessária no momento em que o país vai se pacificando. Excelente, agradeço demais, presidente. Foi ótima a conversa. Obrigada Prazer em falar, pelos Tudo de bom. esclarecimentos.